Então, beleza, pessoas. Hoje, então a gente vai falar sobre sensores, ok? Então a gente vai falar sobre características de sensores, vai explicar alguns sensores, os sensores mais comuns para sistemas embarcados. Então, o foco da nossa aula é entender o funcionamento de alguns sensores, entender como aplicar, entender como que a gente escolhe o melhor sensor para um determinado projeto, quais que são as características que a gente tem que analisar de um sensor para poder aplicar ele em um projeto. Por que a gente vai falar de sensor hoje? Porque na aula passada, quando a gente estava falando sobre a introdução a sistemas embarcados, uma das coisas que a gente viu que é muito importante para um sistema embarcado ter é a conexão com o ambiente, por meio de sensores e por meio de atuadores. Sensores para que a gente possa fazer as leituras das variáveis de ambiente e os atuadores para executar algum tipo de ação. Então, hoje a gente vai falar sobre sensores especificamente. Na próxima aula a gente fala sobre atuadores e daí depois a gente vai entrar nos módulos específicos de cada um dos nosso sistema embarcado, né? Daí a gente entra nos módulos do controlador propriamente dito, sistema de GPIO, de timers e tudo mais. Então, primeiro aqui a gente vai abranger a parte externa, o microcontrolador, mas que faz parte do sistema embarcado, e depois a gente entra mais a fundo na parte da arquitetura do microcontrolador, na parte da arquitetura do sistema embarcado propriamente dito. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que, digamos assim, entender é para que serve um sensor. Então, o sensor ele vai ter uma função específica de detectar variáveis. E ele vai gerar um estímulo a essas variáveis, ok? Óbvio, a gente tem N variáveis que a gente pode trabalhar quando a gente está falando de sensor. Então, a ideia é que eu vou ter uma energia qualquer, uma energia X. Esse sensor, que vai ser um dispositivo, vai detectar essa energia e vai gerar um estímulo elétrico em função dessa energia. Uma coisa muito importante de sensor é justamente isso. Quando a gente fala de sensores, a gente está falando de um sinal elétrico. Então, vou pegar aqui como exemplo um sensor de temperatura. O sensor de temperatura, o que ele faz? Ele transforma a grandeza temperatura, ou a energia da temperatura, em uma energia elétrica, em um sinal elétrico, ok? Então, ele vai pegar temperatura, seja do ambiente, seja de um local específico, e vai transformar isso num sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele pode ser um sinal analógico ou ele pode ser um sinal digital. Aí depois a gente entra nessa característica de analógico e digital. Mas a ideia é que ele sempre vai produzir um sinal elétrico. E esse sinal elétrico vai ser possível de ser interpretado por um dispositivo embarcado ou por um dispositivo eletrônico ou por um dispositivo computacional. Isso a gente conversou lá na aula anterior, diferenças entre computacional, embarcado e eletrônico. Então a ideia do sensor é pegar uma informação do meio ambiente, transformar isso para um sinal elétrico, para que um dispositivo eletroeletrônico consiga entender essa informação e executar algum tipo de controle ou algum tipo de acionamento em cima disso, né? Se eu pego um sistema embarcado, se eu pego, sei lá, uma Raspberry, um Arduino, um computador que seja, ele não tem a capacidade de entender o que é a temperatura. Então, eu preciso de um dispositivo que pega a grandeza, transforma para sinal elétrico, para que daí sim, esses dispositivos computacionais e eletroeletrônicos consigam entender essa grandeza, ok? Então, essa é a ideia do sensor. Pegar uma grandeza e transformar em grandeza elétrica. Todo sensor vai fazer isso aí para N grandezas. E um ponto aqui também que eu quero ressaltar, que vocês podem começar a pesquisar sobre sensores e tudo mais, e pode aparecer para vocês lá a palavra transdutor. Um sensor e um transdutor são duas coisas diferentes, ok? O sensor, ele vai ter a capacidade de transformar um estímulo de energia em energia elétrica, em sinal elétrico. Um transdutor, ele transforma uma energia, seja ela qual for, em outra energia que não é elétrica, ok? Então,
todo sensor é um transdutor, mas nem todo transdutor é um sensor. Beleza? Vamos pegar como exemplo aqui, para ficar claro, um termômetro. Aqueles termômetros de mercúrio. Aquilo lá é um transdutor. Por quê? Ele transforma a temperatura em deslocamento do líquido. Então, o mercúrio, conforme a temperatura aumenta, ele expande. Então, ele está lá dentro de um tubinho. Então, no caso, conforme a temperatura for maior, maior deslocamento daquele líquido eu vou ter. Então, eu estou transformando uma grandeza, uma energia, que é temperatura, em outra energia. Então, estou transformando temperatura em movimento. Isso é um transdutor. Se eu pego um sensor de temperatura, o que ele vai fazer? Ele vai transformar uma temperatura em sinal elétrico. Beleza? Isso é um ponto importante aí para a gente entender. São duas coisas distintas. Ok? E daí qual que é basicamente a aplicação de um sensor? Para o que a gente precisa de um sensor? Né? A gente vai aplicar um sensor para fazer o sensoriamento do ambiente, ou seja, para que a gente possa entender qual que é a condição ambiental daquele cenário, daquele local ou daquele sistema específico que a gente está trabalhando. Então, o sensor ele tem a aplicação de captar o condicionamento do ambiente e passar isso para um sistema eletrônico embarcado ou computacional, ok? E os sensores eles vão ser sempre classificados em relação à energia que eles detectam, ou seja, em relação ao que ele está sensoriando. Então, o sensor de temperatura ele detecta esse tipo de temperatura. Um sensor de calor detecta esse tipo de energia. Ok? Então, um sensor de temperatura é diferente de um sensor de calor. São dois sensores distintos, tá? Lembrando lá que pela física, temperatura e calor são coisas diferentes. Temperatura é a média lá dos átomos e calor é a somatória da energia cinética de todos os átomos. Então, eu tenho sensores diferentes para este tipo de aplicação. Ok? E daí aqui, para a gente ver quais que são os principais tipos de sensores que a gente acaba usando em sistemas embarcados. Então, a gente tem sensores ópticos, sensores de som, temperatura, calor, radiação de partículas subatômicas, fotoelétricos e magnéticos. Esses são alguns deles. Outros que a gente tem é de pressão, fluxo de gás e líquido, sensores químicos, sensores de movimento, de orientação, sensor mecânico, sensor de força e sensor de vibração. Então, esses 16 tipos de resposta são os 16 tipos mais comuns que a gente acaba encontrando. E não são todos que estão aqui. Esses são justamente os mais comuns. Poxa, então o que é um sensor óptico? Para que ele vai funcionar? Ele vai ter a capacidade de converter em energia elétrica uma energia óptica, ou seja, uma energia luminosa. Então, eu posso pegar como exemplo aqui um sensor infravermelho, ou um sensor de barreira, ou aqueles sensores de detecção, né? Dá para fazer por meio de infravermelho, aquele tipo de sensor de segurança. Eu posso fazer um sensor de barreira, né? Então, quero detectar se alguém passou ou não, se um veículo passou ou não em algum lugar. Eu posso usar um sensor óptico. Então, o sensor óptico ele vai ter a capacidade de detectar luz. Poxa, mas como é que uma barreira vai funcionar? Como é que um sensor óptico vai funcionar para detectar se alguma coisa passou ou não? Eu posso ter um feixe, um emissor de um lado e um receptor do outro. Então, esse cara está enviando uma luz lá para o receptor. Então, enquanto o receptor está recebendo luz, quer dizer que essa passagem central está livre. Se alguma coisa passar e bloquear a luz, esse receptor ele vai parar de receber aquela informação luminosa. Então, essa é uma forma de eu fazer contagem de objetos, essa é uma forma de eu detectar se alguma coisa passou ou não. Então, um sensor óptico, um sensor de luz.
Então, isso aqui é importante para a gente perceber que não necessariamente eu vou usar um sensor para apenas fazer uma leitura daquela variável ambiente, mas eu também posso utilizar um sensor para fazer um tipo de detecção um pouco mais interessante, um pouco mais, como é que eu posso dizer, graciosa em relação àquela energia que eu estou detectando. Então, o sensor óptico, óbvio, eu posso utilizar ele para detectar se eu tenho luz ou não no ambiente, mas eu também posso detectar ele para verificar, ou posso usar ele para detectar se teve uma passagem ou não de uma pessoa em um determinado local que eu pré-estabeleci o posicionamento deles. Então, esse ali seria um exemplo de sensor óptico. Um exemplo de sensor de som vai ser quando eu quero detectar, por exemplo, se eu tenho ruído ou não no ambiente. Então, posso usar um microfone, entre aspas, como um sensor sonoro. Ele vai me dizer se eu tenho ou não ruído e ele pode me dizer até qual que é a intensidade desse ruído. Se o ruído é alto, se o ruído é baixo. Como que ele diz isso? Né? Como que ele vai representar isso? Nem todo sensor ele tem uma resposta digital. Muitos dos sensores, para falar a verdade, eles têm respostas analógicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele consegue converter intensidade daquela energia X que ele está utilizando em uma energia elétrica. Então, se eu tiver, por exemplo, do som, um ruído muito baixo, o meu sinal elétrico vai ter uma tensão baixa. Então, pode estar na casa dos milivolts. Se eu tiver uma energia sonora muito alta, o que vai acontecer? Vai acontecer que o sinal elétrico vai estar muito alto. Então, ele vai estar na casa dos volts, 2 volts, 3 volts, 4 volts. Então, essa energia X, ou aqui no exemplo, essa energia sonora, ela vai fazer com que eu tenha uma energia elétrica diferente. E esse sinal analógico que vai tendo a sua diferenciação ao longo do tempo, é para mostrar que a variável ambiente que eu estou trabalhando tem alteração ao longo do tempo. Uma coisa muito importante da gente perceber é que a grande maioria da nossa percepção de mundo, da nossa percepção do ambiente é analógica, né? Dificilmente a gente tem percepções digitais, onde a gente pode falar sim ou não. A maioria das grandezas a gente trabalha com percepções analógicas. Ah, tá muito claro. Ah, tá muito escuro. Ok, mas não quer dizer que sim está claro ou não está claro, né? A gente tem níveis de intensidade diferentes. Óbvio, eu tenho características que são totalmente digitais. Ah, aquela porta, ela está aberta ou está fechada? Ou ela está aberta ou ela está fechada. Então, isso é uma resposta digital. Mas temperatura, intensidade luminosa, intensidade de som, intensidade de calor, radiação, ou se a gente parar para olhar todas as intensidades que estão referentes a esses sensores aqui que a gente está vendo agora na tela, elas são intensidades analógicas, ok? Então, por isso que é muito importante a gente também entender e trabalhar com a parte de circuito, com a parte de eletrônica analógica, de sistemas analógicos, para que a gente consiga processar isso aqui, para que a gente consiga entender essas grandezas e daí sim jogar para um sistema microcontrolado, um sistema computacional. Beleza? Aí, sensor de temperatura, esse é bastante padrão, né? Posso até pegar aqui, eu tenho 2 sensorzinhos aqui. Tem, por exemplo, esse cara aqui, que é um LM35, totalmente analógico. Tem esse outro carinha aqui, que é o TMP102, né, que é um sensor também de temperatura. Esse cara aqui, ele já é digital, né? Ah, Priscila, mas você acabou de falar que a maioria das nossas grandezas é analógica. Você está na mão com um sensor digital. Esse sensor digital aqui, não é que ele tem uma percepção digital da nossa temperatura. Ele tem uma percepção analógica da nossa temperatura, mas ele se comunica com um sistema microcontrolado de forma digital, ok? Então, entendam que é diferente eu falar de percepção analógica e digital para um sensor e
falar de comunicação analógica ou digital. Essa parte de comunicação, a gente vai entrar mais a fundo, vai entender melhor lá na frente quando a gente estiver falando dos elementos específicos que a gente vai ter dentro do sistema embarcado ou dentro do controlador. E a gente vai falar de sistemas DAD, vai falar de comunicação UART, comunicação I2C e vai entender essas diferenças. Aqui, essa parte de analógica e digital que eu estava comentando é sobre a percepção do sensor, não é a forma que ele se comunica com o sistema embarcado, ok? Aí a gente também tem aqui, por exemplo, o sensor de radiação, né, para detectar qual que é o nível de radiação no local. Essa questão de radiação ela pode ser levada em conta em relação a vários elementos diferentes, né? Então, tem níveis diferentes de radiação, então percepção também é analógica. Sensor de partícula, então, para detectar algum tipo de partícula específica, eu quero detectar poeira, eu quero detectar algum tipo de partícula sólida. Aqui um exemplo bem bacana, para falar a verdade, foi até um TCC que foi desenvolvido, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, que era um TCC de um sistema embarcado, que ele fazia detecção de larvas em grãos de milho. Até aproveitando que o Nicolas, acho, perguntou aula passada em relação a TCC e tudo mais. Então, o TCC, o que que ele era? Ele era um sistema embarcado e um sensor, e o sensor ele fazia detecção de larva dentro de milho. Então, tipo, você botava o milho lá, ele detectava se tinha larva ou não. Então, isso pode ser um exemplo de partícula subatômica, né? Óbvio, né? Uma larva não é uma partícula subatômica necessariamente, mas a gente pode levar para esse lado também, né? Partículas muito pequenas e tudo mais. E o bacana é que esse sensor aí, desse TCC que eu comentei, foi desenvolvido pela própria pessoa. Então, tipo, não é um sensor, eu comprei o sensor e usei aqui. Não é um sensor comum. Vocês não vão abrir aí o Google e procurar sensor para detecção de larva em milho. Tipo, vai abrir lá o Mercado Livre e vai ter 57 tipos para comprar. Esse é um sensor específico que, normalmente, para fazer um sistema embarcado que tenha ele, a gente tem que desenvolver o sensor, né? Tem lá tipos de sensor mesh e tudo mais, tem toda uma característica de desenvolvimento de sensor. Daqui a pouco eu entro mais a fundo nisso, mas é bem interessante essa parte de sensoriamento, né? A gente não precisa necessariamente comprar o sensor pronto. A gente pode montar o sensor de acordo com as nossas necessidades. Depois eu entro mais nesse ponto de montagem de sensor, tá? Daí temos sensores ali fotoelétricos, né? Esses sensores fotoelétricos, eles são relacionados a grandezas elétricas, então ele consegue converter uma grandeza elétrica em outra grandeza elétrica, né? Por exemplo, eu posso converter corrente em tensão, então isso seria um sensor fotoelétrico, seria uma forma de sensoriamento, eu estou transformando energia elétrica em energia elétrica, mas é um sensor, né? Que o sensor transforma alguma energia em elétrica. Tem ali os sensores magnéticos. O sensor magnético, obviamente, ele vai responder em função de campos magnéticos. Para que serve isso? Né? Eu posso usar isso como questão de posicionamento. Né? Eu posso, por exemplo, utilizar isso em questão de rotação. Então, eu quero determinar uma rotação de um determinado equipamento. Se eu tenho um pequeno ímã na posição ou numa posição, eu posso colocar um sensor magnético e toda vez que o ímã passar ali pelo sensor magnético, eu vou fazer a contagem de uma rotação. Óbvio, tem outras formas de fazer contagem de rotação, mas essa é uma possibilidade. O sensor magnético, ele também pode ser utilizado para detectar objetos metálicos, né? Então, eu posso ter um sensor que emite um campo e quando um objeto chega perto, esse campo é distorcido. Então, o sensor ele vai conseguir identificar que aquele campo foi distorcido. Então, tem um objeto metálico ali perto dele. Então, são formas de utilização desse tipo de sensor. Ele basicamente mede o campo, né? Como que eu vou aplicar isso em alguma aplicação? Aí vai da nossa habilidade em identificar essas possibilidades. O que que deforma um campo elétrico?
Normalmente, um campo elétrico inverso, aquele que eu estou gerando, ou um material metálico. Então, poxa, se eu tenho um campo e eu coloco um material metálico próximo daquele campo, eu vou ter deformação. Se eu tenho um sensor magnético ali próximo, eu consigo detectar se esse campo foi ou não alterado. Poxa, se ele foi alterado, quer dizer que um material, uma partícula metálica passou por ali. Então tem essa possibilidade. Isso aqui é bem usado em sensor indutivo, né? No caso de indústria, ou no caso de detecção de materiais mesmo, né? Então quero detectar se o meu produto está passando numa esteira. Eu tenho, por exemplo, a forma ótica de fazer isso, né? Como eu já comentei, questão de barreira, eu posso fazer por sistemas magnéticos. Se o meu produto ele é um produto metálico, eu posso colocar um sensor magnético. Se o produto passou, eu faço a contagem. Se o produto não passou, não faço a contagem. Por quê? Porque eu vou ou não ter ali a deformação do campo. Deixa eu ver aqui. Variação de gravidade e altas quantidades. Você está falando isso ali pro magnético, né, William? Isso, exatamente. Entendeu? Sim, sim, exatamente. É que ali, daí no caso, por exemplo, cada um desses pontos que você levantou, eles acabam interferindo mais ou menos, né? O que acaba mais interferindo é a parte do material ferro magnético ou do material metálico mesmo, né? Outras variações influenciam, mas influenciam de uma forma bem menor. Então, normalmente, para a maioria dos casos, quando a gente fala de um sensor magnético, a gente vai mais para essa área de metais, beleza? Mas valeu aí o complemento, né? Perfeito, tá? Corretíssimo. Aí aqui, seguindo, né? Sensor de pressão. O que o sensor de pressão vai fazer? Ele vai detectar uma pressão, né? Pressão atmosférica, normalmente. Então, eu tenho aqui também, tem um sensorzinho de pressão aqui, né? Não que dê para ver muito bem, mas é um sensor de pressão. Então, ele vai identificar a quantidade de pressão que eu tenho. Essa pressão pode ser atmosférica, pode ser dentro de um invólucro, né? Então, tenho essa possibilidade. Poxa, para que eu vou usar um sensor de pressão? Para normalmente verificar um processo, né? Poxa, eu estou, sei lá, fazendo uma cervejaria, né? Eu quero detectar a pressão que eu vou ter ali no meu tanque, no processo da fermentação. Então, você pode colocar um sensor ali e detectar qual que é aquela pressão. Se você precisa liberar um pouco de pressão, se o teu galão não vai explodir ou coisa do gênero. Então, sensor de pressão pode ser bastante útil para isso. Ou também até posso ir para a área médica. Poxa, eu tenho um respirador, né? A pessoa ela está com um respirador. Eu vou ter um sensor de pressão para detectar qual que é a respiração dessa pessoa, se ela está respirando mais fraco, se ela está respirando mais forte, né? Então, toda essa questão de aparelhagem médica também acaba entrando. Tem aqui sensores de fluxo, tanto de gás ou de líquido, né? O próprio nome diz, ele vai detectar uma quantidade de fluxo, seja gás ou líquido. Então, eu quero detectar a vazão de água de um cano. Então, tenho sensores específicos para isso. Obviamente, eu tenho os nossos transdutores, né? Eu tenho uma forma mecânica de fazer essa contagem, como eu tenho a forma elétrica, né? Até essa parte aqui de sensores de fluxo, seja líquido ou gás, elas são sensores bem interessantes, mas que a gente acaba às vezes não abordando muito, né? Porque essa parte de fluxo de líquido, fluxo de gás, não é tão comum de ser trabalhada. Mas, por exemplo, eu quero fazer identificação em um cano se está passando água ou se está passando ar, ou qual que é a quantidade de água e qual que é a quantidade de ar que está passando. Então, identifico líquido e gás. Então, consigo ter essa resposta, né? Eu tenho N formas. Aqui, abrindo um pouco, não falando só de sensor, tá?
eu não vou meter um sensor lá e vai tipo, funcionou magicamente, né? Eu tenho todo um processo por trás do meu sistema eletrônico, do meu sistema embarcado, para conseguir fazer com que esse sensor funcione corretamente, né? Eu posso até dar um exemplo de um trabalho que eu desenvolvi alguns anos atrás. Então, era um sistema de espectrometria de impedância que fazia identificação de alguns líquidos, né? Daí, no final, eu utilizei ele para fazer a detecção da formação de gelo. Então, para detectar se estava formando o gelo ou não. Então, eu tinha o sensor lá que identificava qual que era o líquido que estava dentro de um recipiente. Para fazer isso, não era só colocar o sensor lá. Eu tinha todo um processo onde eu tinha que aplicar uma frequência crescente. Então, eu tinha que aplicar uma frequência que ia de 1K até 495K no sensor. Esse sensor ele gerava uma resposta. Essa resposta ela tinha que ser convertida para uma impedância. E essa impedância ela tinha que ser analisada dentro do sistema para que o sistema pudesse falar qual que era o tipo de material ou qual que era o tipo de líquido que eu tinha ali. Então, essa resposta ela varia para cada componente ou para cada líquido ou cada gás. No fim das contas, se a gente for fazer uma relação, um líquido, um material, ele tem impedância. Qualquer líquido, qualquer material tem impedância. Então, se eu pego a água, por exemplo, a água ela tem uma impedância. A impedância, a gente já sabe que é uma relação RLC. Então, a impedância da água, ela tem uma característica tanto resistiva, quanto capacitiva, quanto indutiva. Então, se eu aplico um conjunto de frequências na água, eu consigo tirar o espectro de impedância dela, que é justamente a resposta de impedância em várias frequências diferentes. Se eu pego o óleo ele também tem uma impedância, que é uma quantidade de resistiva, capacitiva e indutiva. Se eu aplicar uma única frequência na água e no óleo, pode ser que a impedância deles naquela frequência seja igual, mas no espectro não é. Então, por isso que eu tenho que aplicar uma frequência crescente e tudo mais. Então, não é simplesmente, vou pôr o sensor aqui e pronto. Né? Eu estou falando de sensores hoje, mas né, tem sensores e tem aplicações que não são tão triviais, não são tão simples. Né? Do tipo, eu quero ver se a porta está aberta ou fechada. Põe um sensor ali de fim de curso. Se tiver aberto é 0, se tiver fechado é 1. Pronto, poxa, um sensor super simples de usar. Mas um sensor de fluxo, líquido, gás, para esse tipo de aplicação é extremamente complexo, porque não é só o sensor, mas sim toda a característica do sistema embarcado que vai acabar tendo que fazer um monte de coisa. Até deixei aqui do ladinho, esse sensor aqui é um exemplo de um sensor mesh, né, que dá para usar para detectar líquido e gás. Na verdade, aqui são só 2 fios, né? E esses 2 fios, eles são curto-circuitados no sistema. Então, eu aplico uma tensão senoidal de um lado e ele recebe um campo do outro lado, que vai gerar, obviamente, uma resposta elétrica. Então, se tiver um líquido A ali, entre aqueles 2 fios, a passagem de tensão é maior. Se tiver um líquido B, a passagem de tensão é menor. Aquilo ali é um sensor. Isso aqui é um sensor. Vocês olham e falam, porra, é 2 fios de metal ligado numa placa. Isso aqui é um sensor. Isso aqui é um tipo de sensor. Né? A gente às vezes olha e fala, não, o sensor tem que ser bonitinho, tem que ser não sei o que, tem que ser assim. Isso aqui é um sensor, né? Todo computacional e tal. Não. O sensor é o que gera uma diferença de resposta. Ok? Então, aí também para abrir um pouco aí o leque de vocês em relação a isso. A gente tem N possibilidades. Depois, se vocês quiserem, eu entro mais em detalhe lá desse sisteminha aí de sensor de fluxo, tá? Aí a gente tem aqui os conjuntos de sensores químicos, né, que vão identificar substâncias químicas ou reações químicas. Então tem os sensores específicos para isso. Isso aqui é muito usado na parte de desenvolvimento de produtos da área farmacêutica, né, que fugiu o nome agora do processo,
para detecção de se aquilo está funcionando ou não, ou se ele está gerando algum tipo de produto errado, ou se aquela transformação química está realmente funcionando. Uma área que é muito massa de trabalhar é essa, que é fazer sistemas embarcados com sensoriamento, fazer sistemas eletrônicos com sensoriamento para a parte de bioprocessos. Essa área de bioprocessos ela é uma área que precisa muito de característica de automação e de sistemas computacionais e não tem. Então, essa área aqui seria uma área muito bacana assim, de trabalhar, que tem um leque muito grande. Só que, obviamente, um sensor químico, assim como aqueles sensores de fluxo ali, eles não são tão simples de se trabalhar. Então, por isso, muitas vezes que essa área ela acaba ficando um pouco defasada, um pouco para trás, porque a gente acaba não tendo um conjunto de profissionais para trabalhar especificamente com esse tipo de aplicação. Mas é uma área que precisa muito, né, de uma atenção maior. Temos também aqui a parte de sensor de movimento, sensor de orientação. Então, movimento, né, é questão de velocidade, então velocímetro, por exemplo, né, ou até um encoder, né, eu posso conseguir detectar característica de movimento, e sensor ali de orientação. Basicamente, a gente pode falar ali dos giroscópios, né, acelerômetro, eu consigo detectar qual que é a minha orientação. Tem os sensores mecânicos, que são propriamente mecânicos, então, por exemplo, uma chave fim de curso é um sensor mecânico. Então, ela tem um elemento mecânico que, quando pressionado ou não pressionado, gera uma resposta elétrica. Então, consigo detectar se alguma coisa está pressionando ou não aquele sensor. Tem um sensor de força, né, para fazer detecção de força, especificamente, né, de tanto força de empurro quanto força de empuxo, e a parte de sensores de vibração, né, que pode parecer quase a mesma coisa ali com orientação ou com movimentação, mas seria uma categoria diferente, né, especificamente para vibrações. Então aqui, pessoas, falei bastante, mas é justamente para a gente ver que esses aqui vão ser os principais tipos, né? Tentei dar alguma aplicação para a grande maioria deles, para que vocês vejam que essa parte de sensoriamento, ela é extremamente importante, né? Um sistema embarcado, especificamente, ele tem que ter a comunicação com o meio ambiente. E para que eu possa detectar as variáveis ambientes, eu preciso o quê? De sensores. Aí cada sensor vai ter sua aplicação, vai ter seu tipo de resposta, vai ter a sua especificidade, né? Eu não vou usar um sensor mecânico para identificar se está tendo passagem de água, né? Óbvio, o sensor mecânico ele tem N aplicabilidades, mas talvez para essa aplicabilidade não seja interessante. Aí eu saio e vou para um sensor de fluxo de líquido, ou para um sensor químico. Aí eu tenho possibilidades para trabalhar. Posso até ir para um sensor de pressão, às vezes. Eu quero detectar se eu tenho um material, se eu tenho passagem de materiais na minha linha de produção. Poxa, eu posso fazer isso com um sensor eletromagnético, eu posso fazer isso com um sensor óptico. Então, tenho possibilidades. Eu posso até fazer isso com um sensor mecânico, mas talvez eu não use um sensor químico para fazer isso. Eu não vou usar um sensor de pressão para fazer isso. Então, cada sensor vai ter a sua área de aplicabilidade. Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Não tranquilo? De boas? De boas. Então, beleza. Aqui alguns exemplos diferentes de sensores que, né? Tem bastante. Tem bastante nome. Mas aqui, Cris, é mais para a gente entender ali mesmo, né, as aplicabilidades. Não precisa, vou decorar os nomes aqui. Não, não precisa, né? Que é mais para a gente entender que a gente tem uma gama assim muito grande de possibilidades, ok? Eu tenho que decorar nome de sensor? Não. Aqui é para a gente entender, poxa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquele outro.
Basicamente, tudo que você queira medir no ambiente, você tem um sensor específico para isso. Ok? O Nicolas mandou um joinha. Ah, você pegou ali do TCC que eu comentei, Nicolas? Você tinha perguntado aula passada também lá de TCCs e tal. Eu lembrei desse que fazia medição de caruncho em milho. É mais um exemplo. Conforme eu vou lembrando, eu vou comentando aí com vocês. Aqui eu tenho alguns sensores diferentes, né? Talvez que vocês nunca tenham visto, ou talvez já tenham, né? Aqui um fim de curso, obviamente. Isso aqui é um sensor mecânico, né? Aqui é um sensor óptico, ou a laser. Esse carinha aqui é um sensor fotoelétrico, que ele faz a medição de corrente. Esse aqui é um sensor indutivo, né? Para fazer a medição da parte de campo magnético. Esse aqui é um sensor capacitivo. Esse aqui seria um sensor de vibração, né? Então, tem aqui algumas fotos, alguns exemplos de sensores diferentes aí para vocês. Então, né, nem todos os sensores são os bonitinhos, padrão que a gente talvez use aí no nosso dia a dia. Tem aqui uns outros sensores diferenciados, estranhos, e que também funcionam muito bem. Ah, esse sensor aqui é massa, eu não mostrei para vocês. Esse sensor aqui é um sensor de temperatura. Na verdade, o sensor é isso aqui, ó. Nem sei se vocês vão enxergar. Esse carinha aqui é o sensor. Tudo isso aqui é só uma carcaça maleável para que a gente consiga colocar em qualquer lugar. Isso aqui também é um sensor, bem legal. Câmera de celular. Então, a gente poderia colocar câmeras de forma geral como sensor. Sim, né? Dá para colocar isso como sensoriamento. Seria, digamos assim, um sensoriamento de visão, porque daí ele acaba entrando como um sensor óptico também, né? Ele pega também a característica de cor, mas sim, né? Dá para considerar a câmera ali como sensor, tá, Nicolas? Beleza? E aqui alguns exemplos de sensores que eu trouxe para vocês para explicar um pouquinho melhor. Então aqui um sensor indutivo, né? Como que funciona um sensor indutivo? O que é um sensor indutivo? O sensor indutivo ele nada mais é do que um indutor, uma bobina, né? Que vai produzir um campo. Então o sensor indutivo ele normalmente é um sensor ativo, né? Ele recebe energia. Essa bobina recebendo energia gera um campo eletromagnético e quando ele tem a presença de um objeto metálico, até como o William comentou ali em cima, né, ferro metálico ou qualquer liga de níquel, cromo, esse sensor aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter uma tensão alternada, vai ter uma tensão alterada por causa do campo que está sendo influenciado. Então eu tenho um indutor, o indutor gera o campo. Se eu não tenho nada perto, esse campo não é alterado. Quando eu coloco um material metálico perto, esse campo altera. Se o campo altera, a minha resposta elétrica também altera. Então, dessa forma, eu consigo detectar se eu tenho algum tipo de objeto ferroso, um objeto metálico perto desse sensor. Esse sensor é bacana? Na verdade, ele é um indutor, né? Então, eu posso montar um sensor indutivo, caso eu queira. Obviamente que se eu pego um sensor indutivo industrial, ele vai ter lá um monte de aparatos externamente para que ele funcione mais corretamente, para que ele seja mais robusto, né? Eu posso pegar e fazer um sensor caseiro, mas um sensor caseiro ele não necessariamente vai ser robusto. Então tem que me preocupar com carcaça, eu tenho que me preocupar com tensão de operação, eu tenho que me preocupar com um monte de coisa para que esse sensor ele seja viável para ir para um sistema embarcado propriamente dito que eu vou comercializar, que eu vou gerar um produto. Então não posso só ir lá e fazer o sensor, né? Às vezes, por mais que ele seja relativamente fácil. Outro exemplo seria um sensor capacitivo,
O sensor capacitivo, ele tem a mesma ideia, só que em vez dele ser feito a partir de uma bobina ou do indutor, ele é feito a partir de um capacitor. A diferença do sensor capacitivo é que ele consegue detectar outros N tipos de objetos, né, que não sejam só metálicos. Então, ele consegue identificar água, ele consegue identificar madeira, que daí cada material vai gerar uma resposta diferente para ele. Qual que é a vantagem e desvantagem aqui em relação ao sensor indutivo e um sensor capacitivo? O sensor indutivo, ele normalmente tem um range maior, então a distância que ele consegue pegar é um pouco maior, mas ele só pega material metálico. O sensor capacitivo, ele pega qualquer tipo de material, mas a distância dele é meio menor. Então pega um sensor capacitivo, às vezes ele vai ter uma distância de 3, 5 centímetros. E olhe lá, isso já é bastante para um sensor capacitivo. Então pense que o sensor ele tem que estar a 3 centímetros do material para que ele possa detectar. Então, eu tenho uma vantagem em relação a esse cara que ele detecta vários tipos de materiais, mas a desvantagem é a distância que ele vai ter. Então, esse aqui seria um exemplo. Outro exemplo aqui é o fotoelétrico, né? Fotoelétrico? Acho que eu coloquei o nome errado ali. Esse aqui é o óptico. Perdão. Depois eu arrumo lá para vocês. Mentira, eu vou arrumar já. Espera aí. Depois eu esqueço. Coloquei o nome errado. Cadê o zoom? Tá aqui. Óptico. Então, o que ele vai trabalhar aqui? Ele vai trabalhar com o emissor e o receptor. Aquela ideia que eu já tinha comentado com vocês. Então, o emissor emite uma luz, um infravermelho, o receptor ele recebe esse valor. Então, eu vou ter diferentes níveis de tensão para diferentes intensidades luminosas. Onde que eu aplico isso aqui? Detecção de elementos, né? Ou detecção aqui de passagem. Ah, putz, vai sair na gravação, Pia. Fodeu. Vocês vão ficar sem a gravação, então. Ah, vamos ver isso aí depois. Qualquer coisa eu dou um jeito. Ah, azar. Não, não posso. Depois eu vejo lá o que eu faço. Então, o que eu estava falando aqui? Ah, emissor e receptor. Esse aqui eu já expliquei para vocês, né? Mas conforme a luz tem uma intensidade diferente, eu tenho uma resposta elétrica diferente. Mais luz, mais resposta elétrica, menos luz, menos resposta elétrica. Então, eu posso usar isso direto, né? Eu posso usar com refração. Então, posso usar ele para que o meu sinal luminoso ele bate em algum lugar e retorne. Então, também tem essa possibilidade. Não preciso obrigatoriamente trabalhar com eles sempre alinhados, né? Então, tenho também outras possibilidades aqui. Aqui um fim de curso que eu comentei, que é um sensor mecânico, né? Então, esse é um sensor mecânico que tem uma resposta do tipo digital. Por que ele tem uma resposta do tipo digital? Porque ou ele vai responder com 0 de tensão, ou ele vai responder com o valor máximo de tensão, que seria, aí depende da tua aplicação, mas vamos falar de sistema embarcado, normalmente vai ser ou 3.3 ou 5 volts. Então, o que esse cara faz? Ele tem aqui esses pinos internamente, então aqui está aberto, né, cortado no meio, tem esses pinos que recebem a tensão. Se esse cara não está pressionado, eu não tenho conexão aqui. Então, se eu não tenho conexão, a tensão não passa. Pressionei esse cara, essa hastezinha aqui, ela é pressionada para baixo, eu vou começar a ter a passagem de tensão. Então, isso vai fazer com que ele responda ou 0 ou 1, né? Então, normalmente eu tenho esse tipo de resposta aqui num sensor mecânico. Então, isso é um sensor mecânico, que é extremamente simples, né? Mas que tem uma baita de uma utilidade, né? Normalmente, esses caras são mais robustos, porque esse tipo de sensor, ele vai gerar impacto.
né? Então, poxa, eu quero detectar se a porta está aberta ou não. E vou colocar um sensor de fim de curso desse tipo. Eu vou ter impacto mecânico. Então, esse cara ele precisa ser robusto para aguentar esse impacto mecânico. Se ele não aguentar o impacto mecânico, ele vai quebrar. É diferente de um sensor de temperatura. O sensor de temperatura, esse sensor aqui, por exemplo, ele não precisa ter uma robustez, porque ele não precisa aguentar impacto mecânico. O sensor de fluxo, que é os dois fiozinhos aqui, ele não precisa também aguentar impacto mecânico. Então, ele não precisa ser tão robusto. Então, esses sensores mecânicos aqui, eles normalmente são muito mais robustos do que os demais, né? Normalmente, não é uma regra. Nem tudo é regra, né? Mas na maioria dos casos, sensores que têm esse tipo de resposta mecânica vão acabar sendo muito mais robustos, beleza? E esse aqui é um exemplo típico de uma resposta do tipo digital, ou é 0 ou é 1. Os demais aqui são respostas analógicas, do tipo analógico. E aqui um último exemplo, que seriam os nossos encoders, né? Então, o encoder, na verdade, o que ele é? Ele é um sensor que vai conseguir detectar uma quantidade de movimentação, né? Porque a ideia do encoder é ele detectar rotação, movimentação, porém, ele normalmente vai fazer isso a partir aqui de um receptor e de um emissor, ou seja, a partir de um sensor óptico. Então, aqui no caso, seria uma junção de sensores para gerar um outro tipo de resposta. Então, provavelmente vocês já viram encoder, vocês alguma vez na vida já viram, manjam o que é um encoder, mas a ideia aqui é que ele normalmente tem parte preta, parte branca, ou a parte vazada e não vazada, para ter ou não a resposta do emissor aqui no receptor. Então, qual que é a ideia aqui? Esse cara, ele vai mandar uma luz. Beleza? Se tiver vazado, o receptor recebe. Se não tiver vazado, o receptor não recebe. Então, na verdade, eu vou gerar um sinal quadrado na saída, que é recebi, não recebi, recebi, não recebi. Conforme a espessura desse sinal, eu consigo dizer se o meu sistema está andando mais rápido ou mais lentamente, né? Então, se essa roda aqui ela estiver lenta, o que vai acontecer com o meu sinal? Vai ficar muito tempo em 0, muito tempo em 1, muito tempo em 0, muito tempo em 1. Isso quer dizer que ele está mais lento. Se ele começar a rodar mais rápido, o que vai acontecer? Vai começar a acontecer que a minha resposta vai começar a ter uma velocidade maior, ou seja, a alteração entre nível vai ser maior. Ah, e se eu não tiver nenhuma alteração de nível? Quer dizer que está parado, ou muito provavelmente esteja parado. Então, isso aqui é uma forma da gente conseguir detectar uma velocidade, conseguir detectar uma rotação. Então, posso definir qual que é a velocidade. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui no motor, que é o mais comum. Então, consigo detectar qual que é a velocidade desse motor. Quanto mais vazado, quanto mais separações eu tiver aqui, melhor vai ser a minha resolução, melhor vai ser a minha resposta, né? Quanto menos eu tiver, menos eu consigo responder. E para saber o sentido da rotação. Tantã. Nesse cara aqui em específico, Fernando, eu não sei o sentido, né? Então, com esse exemplo aqui que eu estou passando para vocês, não tem como saber. O que eu posso fazer para descobrir o sentido? Eu posso, por exemplo, ter dois vazados, um em cima e um embaixo. Então, pega aqui, esse cara, ele tem um vazado só, né? Então, eu posso colocar um outro vazado que está deslocado. Então, se eu tiver num sentido ou um outro, eu vou ter uma resposta antes ou depois. Então, vamos supor que eu tenho um vazado bem aqui em cima, beleza? Que é tipo em cima da parte preta. Então, eu vou ter dois emissores, dois receptores. Se ele estiver rodando para um lado, o receptor de baixo tem uma resposta antes, o receptor de cima tem uma resposta depois. Se ele está rodando para o outro lado, acontece o processo inverso. O receptor de cima tem resposta primeiro, o receptor de baixo tem a resposta depois. Então, posso deslocar aqui o encoder. Então, fazendo esse deslocamento aí, sim, eu consigo detectar sentido. Desse jeito que está aqui, não dá. Beleza? Um outro exemplo para detectar sentido aqui,
também seriam esses encoders absolutos aqui, ó, Barão, que é fazer esses deslocamentos aqui, ó. Veja que esse cara, ele tá certinho, inteiro, e esse cara aqui, ele tem esses deslocamentos. Então, esse sensor absoluto aqui, ele também serve para detectar para qual lado que eu tô rodando, beleza? E, obviamente, que esse cara aqui, ele também tem uma outra função, quer dizer quanto que eu rodei, caso o sistema, tipo, morra, assim. Por exemplo, vamos supor que o teu sistema aqui da pane, né, resetou. Ele morreu e voltou à vida. Nesse caso aqui, você não faz ideia da posição que ele morreu, né, porque é tudo igual. Nesse caso aqui, você ainda tem uma possibilidade de saber qual que foi a posição que ele morreu, entendeu? Daí, obviamente, que quanto mais bits eu coloco aqui, maior a quantidade de posições que eu vou ter. Então, se o sistema resetou, ele estava aqui nessa posição, eu sei que tem uma posição específica que ele parou. Poxa, ele parou quando ele estava nessa posição. Então, eu sei especificamente isso. Isso aqui é mais usado para caso de quando eu tenho que ter certeza do posicionamento, entende? Tipo, se eu vou fazer um carrinho, se eu vou fazer um carro ou alguma coisa que se movimenta e tem um encoder, normalmente eu vou usar esse encoder padrão aqui, porque se ele tiver algum tipo de perda e tal, não preciso ter exatamente qual que era a posição. Agora, eu vou fazer um relógio, beleza? Quero fazer um relógio. Se o sistema morrer e voltar, ou se eu perder alguma coisa, eu preciso saber em qual posição que o meu ponteiro está, porque é diferente, ele está aqui ou está aqui, entende? Então, daí esse encoder ele é um pouco mais específico para que eu tenha essa capacidade de saber o posicionamento exato. Tacômetro do caminhão funciona com esse cara aqui, com esse de absoluto. Beleza? Respondido, Barão? Fez sentido? Não fez sentido nenhum. É que eu fazendo as paradas com a mão aqui, não sei se ajuda muito, mas a gente tenta. Show? Então tá top. Então, esses aqui são exemplos, tá, pessoas? É para a gente ver aí várias aplicabilidades mesmo. Né? E aqui um outro ponto que é também importante de ressaltar, que a gente tem os sensores passivos, tem os sensores ativos. Né? Um sensor passivo, ele não faz emissão de sinal. E, na maioria dos casos, ele não vai precisar de uma fonte de alimentação. Os sensores ativos, eles vão ter emissão de sinal e normalmente vão precisar de uma fonte de alimentação. Prezar, me dá um exemplo de sensor passivo. Aquelas tagzinhas RFID, elas são passivas. Né? Essas tagzinhas, elas normalmente são passivas. Essa aqui que eu peguei não é, mas tudo bem. Normalmente elas são passivas. Por exemplo, sem parar. Todo mundo manja sem parar, né? Você cola lá a tagzinha no teu carro e aquilo lá é passivo. Então, quando você chega no local que você quer entrar, você tem um baita de um transmissor lá que está emitindo potência, aquele carinha ele só distorce aquela potência. Daí, aquele elemento identifica se você pode ou não entrar. Então, isso é um sensor passivo. Aquela paradinha, ela não tem bateria. Ela não tem fonte de alimentação e ela não emite um sinal. Ela recebe um sinal e a partir do sinal que ela recebeu, ela consegue gerar alguma coisa, né? Tem os sensores que vão fazer a emissão do sinal. Posso pegar, por exemplo, um ultrassônico, né? O sensor ultrassônico completinho, aqueles HC04, ele emite a onda ultrassônica e recebe a onda ultrassônica. Né? E você precisa alimentar aquele cara. Então, um sensor ativo. Né? Então, tem os sensores do tipo passivo, tem os sensores do tipo ativo. Né? E, obviamente, cada um tem as suas diferenças. O sensor que precisa de alimentação vai gastar mais, né? Energia. O sensor passivo, ele normalmente vai acabar sendo mais caro, por causa do tipo de resposta dele. Chave magnética normalmente é passivo, né? Porque ele não emite nenhum tipo de sinal, ele recebe o sinal. Não sei se você está falando daqueles deep switch, né? Deep switch não,
Fugiu o nome. Ah, droga. Read switch. Ah, para condomínio? É tipo isso aqui, né? É tipo essas tagzinhas, assim. RFID, né? Que você diz. Essas tagzinhas, elas normalmente são passivas. Esse tipo de tag RFID normalmente é passivo. Que daí o que acontece? Tem o dispositivo que emite o sinal quando você coloca a tag ali, ela recebe esse sinal e responde, né? Entre aspas. Beleza? Ok. Então, falamos aqui de sensores, expliquei para vocês vários sensores, vários tipos de sensores. Agora vamos falar um pouquinho de especificação técnica de sensor. Então, vamos entrar na parte legal aqui. O que é especificar um sensor? O que é falar das especificações técnicas de um sensor? Isso aqui vai sempre abranger todas as características, né, que são condicionadas ou são pré-definidas do meu sistema. E elas normalmente vão estar listadas pelo fabricante. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu preciso saber especificar que tipo de sensor, que tipo de resposta que eu preciso, para justamente saber que tipo de sensor comprar, ou que tipo de sensor eu preciso fabricar. Beleza? E daí aqui são as principais características que a gente precisa analisar. Tensão de operação é uma delas, que basicamente diz respeito a quanto de tensão que você pode colocar naquele sensor, ou qual que é a tensão de resposta dele. Né? Eu vou ter sensores que respondem em 5 volts, vou ter sensores que respondem em 12, vou ter sensores que respondem em 24. Então, tudo depende do que você precisa. Né? Um sensor industrial, sensor magnético, um sensor indutivo, um sensor capacitivo industrial, normalmente a tensão de operação dele vai ser na faixa dos 24 volts. Ah, eu vou pegar um Arduino e vou alimentar ele com o Arduino. Não vai funcionar. Por quê? Porque a tensão de operação dele é de 24. Agora, pega um sensor de temperatura aqui, específico, né? Esse carinha ele trabalha com 5 volts. Se você colocar 24, ele queima. Né? Então, isso pode parecer uma especificação técnica idiota, né? Mas é importante que a gente tenha essa noção da tensão de operação do sistema. Né? Muitos erros e muito problema acontece por a gente, às vezes, não saber qual que é a tensão de operação do sistema, qual que é a tensão de operação do elemento que a gente vai utilizar. Outra questão importante é se eu vou ter impedância de entrada e impedância de saída, e qual que é essa impedância de entrada, qual que é essa impedância de saída do sensor, se tiver, né, entrada, se tiver saída, qual que vai ser essa impedância. Por que é importante eu saber a impedância do elemento? Basicamente porque essa impedância, ela pode influenciar no sinal. Se eu vou trabalhar com um sistema que tem baixa impedância, ou se eu vou trabalhar com um sensor de baixa impedância, antes de mandar o sinal para o microcontrolador, antes de mandar o sinal para o sistema embarcado, eu vou ter que fazer um sistema de bufferização com um elemento de alta impedância. Então, muito provavelmente, eu vou ter que colocar um amplificador operacional ligado nesse sensor para depois mandar para o embarcado, ou depois mandar para o AD. Por quê? Baixa impedância de entrada vai gerar distorção no sinal. Alta impedância de saída gera distorção de sinal. Vocês já estudaram lá sobre máxima transferência de potência. Para que isso aconteça, eu tenho que ter casamento de impedância. Casamento de impedância está relacionado ao ter uma impedância lá muito alta na entrada e muito baixa na saída, para não gerar distorção. Ok? Então, eu saber essas impedâncias podem me ajudar no desenvolvimento de algum sistema sensorial. Ah, mas eu vou usar um sensor pronto que vai trabalhar com uma comunicação digital. Beleza, você não vai precisar olhar para essa especificação. Mas se você for trabalhar lá com um sensor de fluxo, com um sensor químico, se você for trabalhar com um sensor que tem uma comunicação analógica, muito provavelmente você vai ter que se preocupar com isso. Ah, vou para a área médica, eu quero fazer um ECG.
você vai trabalhar lá com um sensor que tem uma impedância horrível. Então, você tem que colocar um buffer na entrada. Então, tem todas as características ali para que você possa saber, vou pôr um eletrodo. O eletrodo tem suas características de impedância. Eu tenho que saber quais são essas características para poder projetar meu sistema de processamento. Outro ponto aqui é a questão de sensibilidade, né? Se ele é sensível ou não, ou quão sensível ele é. Tem a questão aqui de consumo de energia, quanto que ele vai consumir. Então, o sensor ele pode consumir 1 miliwatt ou ele pode consumir 200 miliwatts. Eu vou fazer um sistema embarcado com bateria. Vai fazer diferença eu saber o consumo do sensor? Vai. Por quê? Se ele for consumir 200 miliwatts, ele está consumindo praticamente tudo do teu sistema, né? Você vai ter um controlador lá que consome 10 miliwatts de potência, 30 miliwatts de potência, então o sensor consome 200. Você esqueceu de calcular isso. Você matou o teu sistema embarcado porque a bateria dele não vai aguentar, né? Então, o consumo de energia do sensor também é importante, né? Mas o meu sensor ele é passivo, ele não vai consumir energia. Bacana, meu sensor é ativo, ele consome energia. Então, isso tem que entrar no cálculo. Por quê? Eu tenho que saber qual que é o consumo de todo o sistema para poder especificar qual bateria que eu vou usar, para especificar qual que é a vida útil dessa bateria. Então, isso também influencia. Tem a questão de linearidade, se o sensor é linear ou não, né? Aí eu já entro num ponto que é importante, que tem uma faixa que nada é linear, né? Nenhum sensor é linear. Existem faixas de resposta dos sensores onde são lineares e outras faixas onde eles não são lineares. Então, normalmente, um sensor ele tem uma linearidade definida até certo ponto e depois disso ele não é mais linear. Como é que a gente resolve isso? Aí, né, entra toda a questão de você ir no teu embarcado, fazer uma técnica de programação com linearização, com aquela parte de cálculo numérico, fazer interpolação do teu sinal, para que você consiga colocar um ponto de linearidade do teu sensor onde não existe, né? Então tem isso aqui também. Se o sensor é linear ou não é, influencia o teu embarcado. Você vai ter que ler o sinal de uma forma diferente se ele for ou não linear. Tem aqui a faixa de operação, né, que vai dizer qual que é a operação que ele vai trabalhar, aqui também está relacionado às energias, então qual que é a potência dele, qual que é a corrente máxima, né? Parecido aqui com a tensão de operação. Tem também a temperatura de operação, né? Nem todo sensor responde em qualquer temperatura. Então, poxa, esse sensor responde de menos 20 a 40 graus. Eu quero colocar ele dentro do forno para fazer a medição de temperatura do forno. O sensor vai pegar fogo, obviamente. Então, não funciona. Então, isso aqui também é importante. Para a maioria das vezes, a gente nem pensa nisso, né? Tipo, vou pegar aqui, boa. Porque a maioria dos sensores, a maioria dos componentes, eles respondem de menos 40 até 60, 80 graus. Então, para o nosso dia a dia, nossa, funciona lindo. A gente esquece disso aqui. Mas daí você vai fazer um equipamento que vai estar dentro de uma caixinha, que vai esquentar, daí o teu sensor começa a dar BO, daí você vai ver, poxa, passou da tensão de operação dele, por isso ele deixa de ser linear, o teu sistema já não funciona mais. Então tem N coisas aqui relacionadas também. Aí também tem a questão do erro dos sensores, qual que é o percentual de erro, quanto de erro que ele tem. Aqui a gente também poderia falar de tolerância, né? Tem a questão de precisão, tem a questão da resolução dele, tem a questão aqui de tempo de resposta, que quer dizer quanto tempo que ele leva para responder, né? Sensores diferentes levam tempos diferentes. Então, eu posso ter um sensor que leva 10 microsegundos para responder, tem um sensor que pode levar 5 segundos para responder. Se você tentar ficar lendo mais vezes dentro dessa faixa, ele não responde. Então, você pode pegar vários valores incorretos ou pegar várias vezes o mesmo valor, achando que são valores diferentes. Então, o tempo de resposta também é importante. E aqui, por último, mas que não está por último, que é a parte da zona morta. O que é a zona morta do sensor? A zona morta do sensor, ele está relacionado
a parte onde o sensor não consegue ter uma medição, né? Então, posso pegar como, por exemplo, o sensor ultrassônico, aquele HS04, que provavelmente vocês conhecem. Aquele sensor ultrassônico que ele tem uma faixa de abertura de 30 graus. Então, tudo que está fora dessa faixa, a gente chama de zona morta. Por quê? Se tiver em 30 graus de abertura, ele consegue detectar. Se tiver fora dessa faixa de abertura, ele não detecta. Então, isso aqui é a zona morta dele. Tudo que está fora dessa faixa de 30 graus está na zona morta. Então, é parte de não detecção. Ou, por exemplo, posso pegar um sensor óptico, né? Então, coloquei um emissor e um receptor. Então, eu tenho uma linha específica aqui para esse cara trabalhar. Se passar um equipamento em cima aqui e não passar nessa faixa, ele não pega. Então, tem uma baita zona morta em volta desse sensor. Então, a zona morta está referenciada a essas partes que o sensor não consegue trabalhar. Ok? Agora, vamos entrar aqui e falar um pouquinho mais sobre essas partes da especificação, o que é importante, né? Uma outra coisa importante também é a parte de tolerância, né? Então, tenho tolerância em relação à tensão de operação, em temperatura de operação, em relação à linearidade. Então, essa tolerância, ela é importante para que a gente ore em cima desses parâmetros. Então, por exemplo, tem uma tensão de operação que vai de 100 a 140 volts. Ou eu pego um sensor normal, ele vai ter uma tensão de operação que vai de 4,5 a 5,5 volts. Então, eu tenho uma tolerância. O recomendado é que seja 5 volts, mas a tolerância dele permite que tenha 10% para cima ou 10% para baixo, né? Temperatura de operação. Poxa, eu tenho uma tolerância ali de 90 graus, de menos 40 até 50 graus positivos. Então, essa tolerância, ela também acaba diferenciando a forma que a gente vai fazer o projeto. E até às vezes ajuda a gente, né? Porque muitas vezes, poxa, eu tenho lá uma fonte, comprei uma fonte. Você vai medir a tensão da fonte. Poxa, essa fonte aqui, era para ser 5 volts, ela tem 4,9. Poxa, fonte de 4,9 não alimenta o meu sistema, porque ele não tem tolerância, ele é 5 volts exato. Se eu colocar 499 não funciona, se eu colocar 5,01 ele queima. Não pode, né? Então tenho essa questão de tolerância aqui. Pode atrapalhar em alguns casos, mas também pode ajudar em outros casos. Essa tolerância aqui, ela pode estar relacionada a qualquer um desses itens de especificação, tá? Tanto tensão de operação, impedância, sensibilidade. Isso por quê? Porque todos os nossos elementos, todos os nossos sensores, todos os nossos dispositivos, eles são dispositivos físicos, feitos com material físico, né? Então, existe o erro do próprio material e existem os próprios erros de fabricação e de montagem, né? Então, essa tolerância, ela é comum para quando a gente vai fazer avaliação de sensor e também é comum quando a gente vai fazer avaliação de qualquer outro tipo de dispositivo, ok? E também aqui em relação à tolerância, que eu já comentei. Tem a questão da resolução, que também é importante, né? Resolução, ela está relacionada à menor quantidade que a gente pode medir, né? Então, eu tenho lá um valor que é mostrado, eu tenho um valor que é definido, então isso vai ser a nossa resolução. Então, se eu pego lá, por exemplo, um sensor que a menor variação dele acontece de 0,1 em 0,1. Então, vou pegar um sensor de temperatura. Então, o sensor de temperatura, ele mostra para a gente uma resposta de 0 graus, 0,1, 0,2, 0,3. Então, a resolução desse sistema é de 0,1 graus. Então, ele tem uma resolução. Eu posso pegar um sensor lá que ele apresenta para a gente 0 graus, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04.
Então, a resolução desse cara é melhor. Por quê? Porque ele apresenta maiores valores. Ele tem uma quantidade maior de possibilidade de apresentação. Então, a minha resolução é de 0,01. Qual que é a vantagem e a desvantagem de eu ter uma resolução maior ou uma resolução menor? Obviamente que uma resolução menor me gera uma detecção do ambiente pior. Porém, normalmente um sensor com uma resolução mais baixa, ele vai ser mais barato. Um sensor com uma resolução mais alta, uma resolução melhor, normalmente vai ser mais caro. Só que, obviamente, que ele vai me dar uma possibilidade de identificar o ambiente de uma forma melhor. Obviamente, isso aqui, por que isso é importante? Vamos pegar, por exemplo, a medição de temperatura em um ambiente. Tá? Eu quero detectar temperatura aqui na minha sala, na minha casa. Vamos supor que eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho um sensor A, onde a resolução dele é de 10 graus. Eu tenho um sensor B, onde a resolução dele é de 0,1 grau. E eu tenho um sensor C, que a resolução dele é de 0,001 grau. Então tem esses 3 sensores. Para fazer essa aplicação aqui, provavelmente qual que eu vou escolher? O A, o B ou o C? Vamos pensar. O A, ele varia a cada 10 graus. Poxa, normalmente, o que eu tenho dentro do meu ambiente? Poxa, vou ter uma temperatura ali de 20, 25 graus. Então, poxa, se a minha temperatura ambiente ficar variando entre 20 e 25 graus, meu sensor sempre vai dar a mesma temperatura, que é 20. Então, esse cara não vai fazer sentido para mim. Por quê? Porque a resolução dele é muito ruim. Ele pode fazer sentido para alguma outra aplicação lá, onde a temperatura vai ser 1000 graus e eu só preciso detectar quando for 1200, 1300. Eu preciso detectar de 100 em 100 graus. Então, poxa, a resolução de 10 está bom. Mas para detectar aqui o ambiente, resolução de 10 é horrível. Se eu pego o sensor C, que tem lá uma resolução de 0,001 grau, poxa, para que eu quero saber dessa precisão, dessa resolução? Para que eu quero ter um valor tão específico? Não faz sentido, né? Eu vou olhar ali e vou falar, nossa, estou com uma temperatura de 23,932 graus. Não faz diferença se é 932, se é 933, depois da vírgula, para essa aplicação não vai fazer diferença. Mas talvez para um sistema de bioprocesso, para uma fermentação, para criação de um medicamento, para criação de um processo químico, eu ter essa precisão faça diferença. Se ele tiver 0,1 grau ou 0,01 grau acima ou abaixo, aquele processo pode dar certo ou pode não dar certo. Então, preciso de um sensor com essa resolução. Então, poxa, para essa aplicação aqui, o que a princípio é melhor? O sensor B, que tem uma resolução ali de 0,1 grau. Então, esse cara ele vai ser um preço intermediário, vai ser mais caro que o A, mas vai ser muito mais barato que o C e vai estar com a resolução adequada para essa aplicação que eu preciso. Poxa, eu não preciso ter uma resolução gigante, preciso ter uma resolução adequada. Por que isso é importante? Isso aqui é importante para que a gente possa escolher o sensor que tem o melhor custo-benefício para a nossa aplicação. Eu poderia fazer com o sensor que é 0,001. Mas eu não ia usar essa informação e eu ia gastar muito para ter essa informação, sendo que ela não é necessária. Então, eu posso pegar um sensor com uma resolução menor, ter uma aplicação melhor, que faça sentido, ou seja, tem uma quantidade numérica que faça sentido para a aplicação e ainda assim gastar menos, ok? Então, a resolução está bem relacionada a isso. Então, é importante eu saber a resolução? Sim. Né? Se eu não souber a resolução, não sei escolher o sensor. Qualquer sensor que eu pegar, tá bom. E não é bem assim, né? Eu não vou pegar qualquer sensor e falar, esse tá bom. Beleza? Aí tem uma questão de exatidão, né?
que é exatidão e precisão, que são duas coisas diferentes, tá? A exatidão, ela vai descrever uma possibilidade do sistema estar certo, ou seja, daquela medição estar correta. Então, quando a gente fala de exatidão, a gente está falando do percentual de acerto do sistema em relação ao valor real, né? Então, no caso aqui, a exatidão é sempre o valor percentual, que vai ser 1 menos a não exatidão, né? Então, normalmente, o que a gente fala? A gente normalmente fala que a exatidão ali do sistema é de 99%. Então, tem 99% de chance do sistema estar certo, ou do sensor estar certo. Então, se eu pego um sensor com exatidão de 50%, provavelmente um sensor com exatidão de 50% vai ser barato. Mas pode estar certo como pode estar errado. Ele vai acertar em 50% das vezes. Isso é bom? Não, isso não é bom. Por quê? Poxa, se ele acerta só 50% das vezes, qual que vai ser a qualidade do sistema que eu estou fazendo? O meu sistema ele vai funcionar bem? Talvez não, né? Então essa exatidão aqui, ela é bem importante. Ela vai ser o valor percentual de acerto do sensor, tá? Às vezes eu falo sistema aqui, tá, galera? Mas entendam como sistema, um sistema embarcado que tem sensor, né? Eu estou especificando aqui relacionado ao sensor, né? Lembrando que a gente está na aula de sensores. Então, se eu falar sistema, entendam como sensor propriamente dito, tá? Então, óbvio, mais exatidão, mais caro é o sensor. Menos exatidão, menos caro é o sensor. Preciso ter uma exatidão de 100% para todas as aplicações? Talvez não. Eu posso, às vezes, ter uma exatidão de 98%, 95%, dependendo da aplicação, dependendo da forma que eu modelo o meu sistema, né? Ah, vou fazer um filtro de média móvel na entrada. Bacana, minha exatidão ela pode ser um pouquinho menor, porque um único valor não vai influenciar. E outro ponto, né? Não existe exatidão de 100%. Né? Se vocês forem comprar um sensor, forem fazer um sensor e a exatidão é 100%. Não é mentira isso, não existe. Ela pode ser 99,9%, mas 100% ela não vai ser. Eu não tenho um equipamento com 100% de exatidão. E o que pode causar aqui problemas de exatidão? Quando a gente está falando de sensoriamento, quando a gente está falando de sistema embarcado que está relacionado a sensoriamento. Falhas de calibração, então um sistema sensorial, um sistema embarcado que vai trabalhar com sensores precisa ter característica de calibração, precisa estar calibrado, ou ele precisa fazer um algoritmo de calibração, ou então eu preciso que tenha uma calibração no sensor. Muitos sensores têm ajustes, né? Tem questões de ajuste, então preciso fazer essa calibração inicial. Tem a questão aqui de tolerância dos componentes. Então, os próprios componentes do sensor podem gerar tolerância. Então, vou pegar um sensor indutivo, é uma bobina, né? A bobina, ela pode ter uma espira a mais do que ela deveria ter. Então, eu vou ter uma resposta um pouco diferente. Então, isso também está relacionado àquela tolerância, aquela faixa de resposta. Interferências externas podem gerar problema de exatidão, né? Então, eu posso ter um sensor que tem influência eletromagnética. Então, se eu tenho onda eletromagnética no meu ambiente, essa interferência vai causar erros na minha resposta. Baixo casamento de impedância, né? Eu comentei aqui com vocês que às vezes a gente vai ter que vir aqui e olhar a impedância de entrada e impedância de saída do sistema, do sensor. E baixo casamento de impedância pode gerar não exatidão. Às vezes eu posso ter um sensor muito bom, que eu simplesmente fui lá e engatei no meu sistema embarcado, sem nenhum tipo de casamento de impedância, sem uma criação de um hardware específico para trabalhar com ele, e isso vai fazer com que o meu sensor responda de uma forma incorreta. Mas isso não é culpa do sensor, é culpa minha que não foi lá e fez o casamento de impedância entre esses estágios de forma correta. E outras condições ambientais aqui também podem influenciar, né? Vou fazer um sistema embarcado, vou meter na chuva. Provavelmente queime o teu sensor e ele vai ter uma baixíssima exatidão por causa disso, né?
Então, são N características aqui. Então, percebam que a gente está falando de sensor, mas tem coisas externas ao sensor que também influenciam, que estão relacionadas à criação do embarcado. Como a gente comentou lá na aula anterior, é multidisciplinar isso aqui, né? Essa questão de criação de embarcado e tudo mais. Então, eu posso trabalhar de uma forma mais simples, entre aspas, né? Me preocupando apenas com um item, me preocupando só com o sensor, me preocupando só com o hardware, só com a arquitetura, só com a programação. Eu posso ir para aquela parte onde eu vou me preocupar com tudo, né? E eu me preocupar com tudo, daí a gente vai vendo cada um desses pontos aos poucos, né? E até por isso que vocês estão fazendo aqui o curso, para aprender todos esses detalhes que vão envolver todos esses pontos que eu estou levantando para vocês. Aí tem também a questão de precisão. Precisão e exatidão são diferentes, tá? Aqui, a precisão ela está relacionada à reprodutibilidade, ok? Opa. Eu acho que sim, William. Só parando aqui um pouquinho. O William perguntou ali, entra o budget e a durabilidade. Eu acho que também entra, cara, né? Aí entra naquele triângulo de projeto, né? Onde você tem custo, tempo e qualidade, né? Se você quer que seja rápido e que tenha uma alta qualidade, isso vai ser caro. Não adianta. Se você quer que seja rápido, seja feito de uma forma rápida e seja barato, a qualidade vai ser baixa. Você só pode escolher dois, né? Então, eu acho que sim, entra a questão de budget, aí entra a questão de durabilidade. Óbvio que, né, tem muito sensor que, mecanicamente falando, digamos assim, questão de placa e tudo mais, ele é simples, né? Durabilidade vai entrar muito mais para sensor mecânico, né? Mas sensores não mecânicos também têm sua durabilidade. Vou ter lá um sensor que pode durar 10 anos, é uma durabilidade ok, um sensor que vai durar 30 anos, é uma durabilidade melhor. Esse cara vai sair mais caro, né? Talvez isso não influencie precisão, exatidão, mas pode influenciar também, né? Tipo, porque quanto mais tempo passa, mais existe a possibilidade de eu ter problema de resposta, de eu ter degradação do sistema e tudo mais, né? E a questão do budget, cara, isso é extremamente crucial. O cara vai chegar para você e falar, eu quero a parada e vou te dar R$10 para fazer. Ok, eu faço com R$10, mas vai ser um lixo, né? Eu vou contratar um anão para você ali, né? Pronto, esse é o sistema. O cara vai chegar lá e vai te dar uma verba decente para fazer. Aí, óbvio, você vai escolher, poxa, eu vou priorizar a verba para isso que é mais importante, vou priorizar a verba para isso que é mais importante, ou você vai ter tipo uma puta numa verba gigante que você vai poder priorizar qualquer coisa, né? Mas, cara, dificilmente a gente tem verbas infinitas, né? Ou verbas que são realmente viáveis, então alguma coisa a gente acaba, entre aspas, deixando passar, né? Alguma coisa acaba não ficando tão boa. Então, poxa, eu posso às vezes pegar um sensor que tem aqui uma resolução um pouco pior, mas que vai resolver o problema, mas não seria o ideal, né? Então, às vezes o ideal é muito caro. Eu baixo um pouquinho o meu nível, uso um que está um pouquinho abaixo, mas que ainda resolve o problema. Beleza? Não sei se eu consegui responder tua pergunta, ou se eu devaguei demais. Mas acho que foi mais ou menos isso, né? Ou não? Se não, me avise. Sim? Então, fechou. Então, beleza. Voltando aqui à precisão que eu estava comentando com vocês. Ah, que isso, até parece. Precisando, só perguntar, tá? Então, estava falando aqui da precisão, né? Então, a precisão, ela é a reprodutibilidade. Ou seja, se o sistema ou se o sensor ele tem a capacidade de sempre reproduzir a mesma resposta, né? Então, a precisão está relacionada a isso, né? Então, precisão está relacionada ao conseguir reproduzir o meu valor e exatidão está relacionado a eu conseguir ter a resposta correta,
Eu posso ser exato e não ser preciso, assim como eu posso ser preciso e posso não ser exato, né? Aqui, para vocês verem, para ficar bem claro, vamos pegar esse alvinho aqui, tá? Isso aqui é um sistema que é exato e preciso, ok? Então ele está sempre acertando o alvo, ele está sempre repetindo essa resposta. Esse cara aqui, por exemplo, é um sistema que é preciso. Ele está sempre repetindo a mesma resposta, mas ele não é exato, porque ele está errando. Então ele pode ser preciso, mas ele pode não ser exato, né? Esse cara aqui é um sistema que é exato, mas não é preciso. Ele está sempre permeando a resposta certa, mas ele não tem precisão. Ele não consegue repetir aquela resposta. E isso aqui seria o pior dos casos, que é um sistema que não é nem exato e nem preciso, né? Então essa questão de exatidão e precisão são duas coisas distintas que fazem diferença. Ah, eu tenho um sensor que custa 10 centavos. Bacana. Ele não é preciso, ele não é exato. Eu posso usar no meu sistema, né? Se o teu budget ali é 10 reais, vou comprar um sensor de 10 centavos. Aí ele é totalmente impreciso, totalmente inexato. É bom para aplicação? Muito provavelmente não, mas é o que a gente tem disponível. Esse tipo de coisa, obviamente, que a gente foge, né? Porque não faz sentido nenhum a gente trabalhar com esse tipo de sensor. O que a gente normalmente prefere é um sensor preciso e exato, obviamente, né? Que isso aqui é a maravilha que a gente pode ter. Ou então a segunda possibilidade é um sensor que é preciso, mas é inexato. Justamente porque quando eu tenho um sensor que é preciso, que ele está sempre repetindo a mesma resposta, mas que ele tem um erro, eu consigo em firmware, caso eu queira, fazer um ajuste. Então eu consigo linearizar ele, eu consigo ajustar ou calibrá-lo, né? Então eu sei que ele está aqui com um erro de 1 para cima, então pego esse valor e sempre desconto 1. Então eu estou ajustando o offset. Ou eu estou ajustando a calibração, entre aspas, dele. Isso, ele é um offset. Uhum. Então, eu tenho essa possibilidade em firmware, né? Se eu tenho um sistema assim, já é muito mais difícil de eu, em codificação, em firmware, fazer algum tipo de ajuste. Agora, se eu tenho um sistema assim, eu já consigo ter uma possibilidade de ajuste. Agora, se eu tenho um sistema assim, exato e preciso, eu não preciso ajustar nada. Eu pego aquela resposta e sigo o barco, né? Então, esses dois de cima aqui seriam, a princípio, os ideais para a gente trabalhar. Preciso e exato é o melhor, obviamente. O inexato mais preciso, a gente consegue trabalhar muito bem porque a gente consegue ajustar a curva dele, consegue manipular o processo dele. Qual que é a diferença entre precisão e acurácia? Então, precisão está em relação, no caso, a eu conseguir repetir o processo, né? Quando a gente fala de acurácia, a gente está falando de a gente conseguir repetir o processo em uma escala mais específica. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso decentemente. A precisão aqui, ela está relacionada a percentual, digamos assim. Percentual parecido, né? Tipo, eu tenho lá o valor que é 5,3 ou 5,34. Então, esse seria o valor. Então ele foi lá e respondeu 5,34, 5,33, 5,35, 5,33, 5,34. Eu tenho uma boa precisão, mas a minha acurácia não é tão boa. Tipo amostra e população. Uhum, exatamente. Acho que por essa linha fica uma boa. Então, a acurácia ela seria tipo a precisão na casa como é que fala? Na casa, lá na última casa. Daí a precisão ela é mais abrangente. Beleza? Faz sentido agora? Show de bola. Mas, então beleza. Seguindo o barco. Aqui, tranquilo, pessoas de precisão e exatidão? Tranquilo? A princípio,
de boas, né? Então tá. O que pode gerar erro de medição? Ou quando a gente fala de erros, né? Aqui a gente tem que distinguir. Existem dois tipos de erro que a gente pode trabalhar. Erro absoluto e o erro relativo. O que é o erro absoluto? O erro absoluto é quando a gente fala de um valor de uma grandeza específica. E o erro relativo, ele é sempre fracional, ele é sempre percentual. Vamos pegar um exemplo aqui para ver se faz sentido. Vamos supor dois casos diferentes, bem disparelhos, só para a gente entender. Vou pegar uma régua, beleza? Uma régua de 30 centímetros. Eu vou pegar um prédio de 50 andares. Beleza? Então tem uma régua e tem um prédio. Bacana. Se eu falar que a régua tem 1 centímetro de erro e falar que o prédio tem 1 centímetro de erro. Então, eu peguei aquela régua de 30 centímetros, mas na verdade ela tem 31 centímetros. Então, ela deveria ter 30, mas tem 31. Então, meu erro absoluto é de 1 centímetro. Peguei o prédio lá de 50 andares. Ele deveria ter 100 metros, mas ele tem 100 metros e 1 centímetro. O erro continua sendo de 1 centímetro, certo? Então, absolutamente falando, esses dois erros são iguais. Ok? Ok? Agora, de forma relativa, 1 centímetro em 30 gera um percentual de erro. 1 centímetro em 100 metros gera um outro percentual de erro. Então, meu erro relativo para a régua e para o prédio são bem diferentes, por mais que continue sendo 1 centímetro de erro para os dois. Entenderam? Então, o erro absoluto sempre está falando da grandeza absoluta, do erro total que eu tenho. E o relativo, ele sempre está falando percentual, de um valor fracionário. Aí, obviamente, vai de aplicação para aplicação de a gente olhar. Ah, esse sensor aqui tem um erro absoluto de tanto. Em relação à minha aplicação, qual que é o percentual? Ah, o percentual é X. Poxa, esse percentual é muito grande. Então, tenho que achar um sensor que tem um erro absoluto menor para que na minha aplicação isso seja mais viável. Então, obviamente que, né, eu não posso falar, olhem só o erro absoluto, olhem só o erro relativo. Né? Vão ter casos onde os dois são importantes. Para a maioria, a gente acaba tendendo a olhar o erro relativo, mas o erro absoluto ele também pode influenciar bastante. E esse erro aqui, ele obviamente está relacionado à resposta do sensor. Posso até falar em relação à tolerância, né? Eu consigo calcular esse erro em relação à possível tolerância que o sistema me gera. Beleza? Aqui são os nossos erros. E quais que são as fontes dos erros, né? Da onde que podem vir esses erros? Então, tem o erro grosseiro, o erro sistemático, o erro randômico. Erro grosseiro é quando a gente faz besteira, basicamente. Então, poxa, eu fui lá, comprei o sensor, fiz o meu sistema embarcado, fui testar e vi que ele está com baita erro. Mas por que esse erro aconteceu? Porque eu montei o sensor errado. Porque eu não fiz o casamento de impedância e está gerando erro. Porque eu queimei o sensor. Porque eu fiz besteira. Então, isso é um erro grosseiro. Os erros do nosso sensor, do nosso sistema embarcado com o sensor, pode vir disso. E muitas vezes vem, né? Por quê? Porque às vezes a gente faz as coisas sem prestar atenção, às vezes a gente faz as coisas, né? 32 coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente não entende bem um processo e pode gerar esse tipo de erro. Então, por isso que a gente está estudando, né? Para não gerar esse tipo de erro grosseiro, que influencia bastante na resposta. Eu tenho também os erros sistemáticos, que são provenientes do próprio sistema, né? Então, é um erro que vem do próprio componente que eu estou usando, ou seja, poxa, uma tolerância, então é um erro sistemático. Eu tenho um erro aqui por causa da temperatura,
tem um problema aqui na placa que eu fiz, mas não foi uma culpa minha, foi erro de fabricação, então é um erro sistemático. Então todos os erros são a princípio do sistema. E os erros randômicos, que seriam interferências do ambiente, né? Eu tenho uma interferência eletromagnética. Isso a gente normalmente chama de erro randômico. Precisado, para que você está falando isso para a gente, né? Para a gente perceber que existem N formas da gente errar, né? Que a gente tem que se preocupar com isso, né? E também para a gente saber dizer o porquê que o nosso sistema está falhando, né? Muitas vezes a gente vai desenvolver o sistema e vai ter que testar esse sistema. Para a gente entender por que ele está falhando, se é um erro A, B ou C, vai fazer sentido na hora da gente ir lá e pensar, como que eu posso consertar esse erro? Poxa, se é um erro grosseiro, eu tenho A, B e C forma de consertar. Se é um erro randômico, poxa, talvez eu não tenha uma forma de consertar. Ou talvez eu tenha que modificar o meu sistema, tenha que modificar o meu ambiente, tenha que reavaliar a especificação técnica dos componentes. Então, saber que é um erro grosseiro é fácil de consertar. Um erro randômico já é bem mais difícil de eu conseguir consertar. Ok? Aí a questão de sensibilidade, que eu tinha comentado lá em cima para vocês também. Sensibilidade ela está sempre relacionada a quanto que eu consigo expressar, né? Então, por exemplo, ali, volt por ampere. Eu sempre estou falando da sensibilidade em relação a duas grandezas. Uma grandeza de entrada e uma grandeza de saída, né? Então, volt ampere. Então, essa sensibilidade vai ser a minha resposta. Então, ele tem uma entrada em tensão, responde em corrente, ou centímetro por volt. A entrada é em centímetro, a saída é em volt. Então, a sensibilidade do meu sensor. Tá? Isso também está lá relacionado à resolução. Né? Então, eu tenho uma resolução de 0,1. 0,1 o quê? 0,1 grau por volt, ou volt por grau. Então, poxa, então a cada 0,1 de variação de tensão quer dizer que variou 1 grau. Ou tenho 1 grau por volt. Quer dizer que a cada 1 grau ele varia 1 volt. Entende? Então, essa sensibilidade vai estar relacionada lá à precisão, né? E ela vai dizer para a gente qual que é o tipo de resposta que esse sensor vai gerar. Ok? Beleza? Tem também a questão da linearidade, né? Isso aqui vocês obviamente sabem, né? Linear porque é linear, né? Tenho ali uma reta, mas nem sempre eu vou ter uma resposta linear dos meus sensores. Eu posso ter uma resposta exponencial, posso ter uma resposta não linear, mas eu posso resolver isso também em codificação. Eu posso pegar faixas do meu sistema e transformar em faixas lineares, né? Mas é importante saber qual que é a faixa linear do sensor, se ele é ou não linear, para conseguir trabalhar com ele e executar os processos corretos. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas? Nope. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Nada? Olha só. Das duas, uma. Ou eu sou um baita professor, que vocês entenderam tudo, que eu sei que é mentira, ou vocês não entenderam porra nenhuma, vocês não sabem nem o que perguntar. Mentira. Não, eu confio em mim mesmo. Brincadeira. Então, parar a gravação por aqui. Tchau, gravação.